Algumas vezes, ao longo dessa aula 12, seja parte 1 ou parte 2, eu falei sobre eixos de simetria e eixos que atravessam o centro de massa de um objeto. Os eixos de simetria são muito importantes para analisar o torque e o momento angular. Tomemos aqui um exemplo onde a trajetória da partícula de massa m e a origem não estão no mesmo plano. Quando isto ocorre, observe que o vetor posição da partícula em relação à origem e o vetor velocidade, ou o vetor momento linear, se você preferir, estão nessa diagonal. Tenta imaginar aqui um plano contendo r e o vetor momento linear no plano. O momento angular é perpendicular ao plano formado por r e p. Então, o momento angular ele terá aqui essa direção na diagonal. Esse vetor momento angular ele pode ser decomposto em duas componentes. Uma componente paralela ao eixo z e outra componente perpendicular ao eixo z, que chamamos de L paralelo e L perpendicular. É possível relacionar o momento angular e suas coordenadas aos ângulos azimutal e polar. O ângulo azimutal é o ângulo θ e o ângulo polar é o ângulo φ. O vetor R pode ser projetado no plano x e y. E sua projeção no plano x e y faz um ângulo φ, um ângulo polar, com o eixo x. O vetor R também pode ser projetado no eixo z, e ele faz um ângulo θ com o eixo z. É o ângulo azimutal. A partícula m se encontra a uma altura h em relação ao plano x e y. Vou mostrar para vocês algumas equações aqui, mas vocês não se preocupem em demonstrá-las. Eu quero mostrar qual será o resultado para o vetor momento angular e suas componentes paralela e perpendicular ao eixo z. O vetor r em coordenadas cartesianas pode ser escrito como a componente x na direção y, a componente y na direção j e a componente z na direção k. A componente x é igual a ρ cosseno φ, onde ρ é a projeção do vetor r no plano xy, e cosseno de φ é o ângulo entre a projeção ρ e o eixo x. A coordenada y é igual a ρ seno φ. Novamente, ρ é a projeção do vetor r no plano x e y, e φ é o ângulo entre a projeção ρ e o eixo y. E z é simplesmente a altura. Se derivarmos essas coordenadas em relação ao tempo, vamos encontrar as rapidezes. Então, v de x vai ser igual a menos ômega ρ seno de φ, Vy vai ser igual a ômega ρ cosseno φ, e Vz é igual a zero. O φ depende do ômega e de t. Φ é igual a ômega t. É a rapidez com que a partícula m descreve a trajetória circular. Então, φ é o produto de ômega vezes t. É por isso que aparece ômega ao derivar a velocidade, ao derivar o argumento das funções cosseno e seno. Como a altura é uma constante, a velocidade no eixo z é igual a zero. O vetor momento angular é o produto vetorial r e momento linear. Ele pode ser calculado via o determinante, onde a primeira linha são os vetores unitários i, j e k, a segunda linha as componentes do vetor r, x, y e z, e a terceira linha as componentes do vetor velocidade, vx, vy e vz. Me desculpem, mas aqui deveria ter um m multiplicando esse determinante. Ao substituir x, y e z no determinante, vx, vy e vz no determinante, vamos encontrar essa matriz, que é o produto da inércia da partícula vezes sua rapidez angular ômega, que será colocada em evidência, e jk, ρ cosseno φ, ρ seno φ h, menos ρ seno φ, ρ cosseno φ e zero. Ao resolver esse determinante, vamos encontrar que o vetor momento angular L ele vai ter duas componentes, cuja a magnitude será menos m ômega vezes h, numa direção ρ, numa direção radial, a direção radial aqui paralela à trajetória, mais a componente m ômega ρ ao quadrado na direção azimutal z, por isso o vetor unitário k. Então, o vetor momento angular ele tem uma componente perpendicular ao eixo z e uma componente paralela ao eixo z. A componente paralela é m ρ ao quadrado vezes ômega. M ρ ao quadrado é a inércia rotacional. A componente do momento angular paralela ao eixo z
é a expressão que já conhecemos para o momento angular em torno de um eixo de simetria. A inércia rotacional vezes a velocidade angular. O componente perpendicular ao eixo de simetria é igual a menos mh vezes ômega. Com esse resultado, eu quero mostrar para você o seguinte. O momento angular tem uma componente paralela ao eixo de simetria, que se mantém fixo, que é igual a inércia rotacional vezes ômega, e possui uma componente perpendicular ao eixo, que gira com a partícula. Veja que o momento angular perpendicular ele vai girar com a partícula. Essa última componente sempre aponta da partícula para o eixo, e vai ter um valor nulo se h é igual a zero, isto é, quando a trajetória da partícula contém a origem. Então nós vimos que para a partícula de inércia m, que se move numa trajetória circular que não contém a origem, o vetor momento angular será perpendicular ao plano formado pelo vetor r e o vetor momento linear. E esse vetor momento angular terá duas componentes, uma componente paralela ao eixo z e uma componente perpendicular ao eixo z. A componente paralela ao eixo z é a inércia rotacional vezes a rapidez angular. E a componente perpendicular ao eixo z é igual a menos m vezes h vezes ômega. Enquanto a componente paralela ao eixo z permanece sempre com a mesma direção, sentido e magnitude, a componente perpendicular vai mudar de direção. Quando nós falarmos que z é um eixo de simetria, ou um eixo que atravessa o centro de massa de um sistema de partículas, é porque do lado oposto do eixo z vai existir uma outra inércia m, vai existir uma outra partícula m para balancear o sistema. Isto é um eixo de simetria, quer dizer que o lado esquerdo vai ser igual ao lado direito. Então, para uma partícula que está no lado oposto, a partícula azul, o vetor momento angular também estará na diagonal e terá duas componentes, uma componente perpendicular ao eixo z e uma componente paralela ao eixo z. A componente paralela novamente será a inércia rotacional vezes a velocidade angular. A componente perpendicular será igual a mais mh vezes ômega. Esse resultado está me dizendo o seguinte, que as componentes perpendiculares ao eixo z, que é um eixo de simetria, vão se cancelar, enquanto as componentes paralelas ao eixo z, que é o eixo de simetria, vão se somar. O vetor momento angular resultante em relação ao eixo de simetria, o eixo z, será o somatório das componentes paralelas ao eixo z e das componentes perpendiculares ao eixo z. As componentes paralelas vão se somar e o resultado será duas vezes a inércia rotacional vezes a velocidade angular na direção k. E as componentes perpendiculares se anularão. O momento angular resultante tem a direção do eixo de simetria. O vetor momento angular será igual a Lz na direção k, onde a componente do momento angular na direção z é igual a duas vezes a inércia rotacional vezes a rapidez angular. E o torque resultante também tem a direção do eixo de simetria, porque o torque é a derivada do momento angular em relação ao tempo. Será igual a duas vezes a inércia rotacional vezes a aceleração angular. Então, quando nós temos um eixo de simetria, você pode afirmar, sem sombra de dúvidas, que o vetor momento angular será igual ao produto da inércia rotacional vezes a rapidez angular. O fator que vai aparecer aqui multiplicando vai depender do sistema de partículas que você estiver considerando. Mas sempre será um fator numérico vezes a inércia rotacional vezes ômega, porque o eixo z é um eixo de simetria.